Bom, pessoal, segundo vídeo, então, sem perder muito tempo, bom, bora lá começar. Cargas elétricas e sua definição. Então, assim, se sabe que, com base na química, que a matéria é formada por átomos, né, e esses possuem prótons, elétrons e nêutrons, né, e geralmente não, são colocadas próximo a uma das outras, né, as partículas podem interagir. Quando colocadas um próximo das outras, as partículas podem interagir ou não entre si. Então, como a gente viu na aula passada, né? Deixa eu tirar aqui. Como a gente viu na aula passada, ele está se referindo que a carga elétrica é composta por um átomo. Aqui lá a gente usou cobre, né? Carga positiva, ao seu redor nós temos elétrons, 2, 8, 18 e um elétron na última camada. Esse elétron, quando ele sai, ele tem um elétron livre e aqui fica uma lacuna. Então essa lacuna, na realidade, é representada aqui como positivo aqui. Ela representa um átomo, o átomo todo eletrizado ou ionizado, né? Ionizado positivamente, positivo, ou seja, ele virou um cátion. Então essa carga positiva aqui é uma lacuna, onde através de algum processo, algum fenômeno físico, como a temperatura, um fóton ou uma diferença de potencial, libera esse elétron, que a gente vai chamar de elétron livre. Então essa aqui é a nossa carga portadora, ou melhor, é a portadora de carga negativa, certo? E esse aqui, como lacuna, vamos considerar aqui que ela é portadora de carga positiva. Bem que os prótons ela não transporta essa carga porque o próton fica fixo, né? Sendo que o próton é mais aproximadamente 1836 vezes maior e mais pesado que o elétron. Show? Então ele é fixo. O máximo que ele acontece com ele é vibrar. E dependendo da substância, se é sólido, líquido, gasoso, ele vai ter o seu grau de levedade maior ou menor. Bom, basicamente o que a gente viu isso aí na aula passada. Então, cargas elétricas são propriedades fundamentais da matéria responsável pelas interações eletromagnéticas. Elas podem ser positivas, que é os prótons, ou lacuna, eu posso me referir como lacuna também, ou negativos, né, que são os elétrons. E segue a regra da atração e repulsão, ou lei da atração e repulsão. De cargas de sinais opostos, então, cargas de sinais opostos, aqui elas se atraem. Então aqui eu tenho a força elétrica atração e aqui eu tenho a força elétrica de repulsão, quando elas forem de mesma carga. Fechou? Bom, a unidade de medida da carga elétrica no Sistema Internacional, SI, é o Coulomb. Presta bem atenção, Coulomb, representado pela letra C. Então, a menor quantidade de carga observável é a carga elementar. A carga elementar. O que significa a carga elementar? Ela é discreta. Por que ela é discreta? Porque ela pode aumentar em números inteiros, onde este n aqui, que é o número de n, que é o número ou a quantidade de elétrons que o corpo perdeu ou ganhou, certo? Então, quando a gente gera um acúmulo de cargas num determinado corpo, o corpo é eletrizado, então ele pode perder
Então ele fica com falta de elétrons, que é o caso quando tu ioniza o átomo, por exemplo. Ou quando ele ganha, ele está com excesso de elétrons. Show? Então, essas duas condições. E esse aumento discreto, esse N, que é um aumento discreto, ele pode ser igual a 1, 2, 3, ou infinito positivo. Esses aqui, os naturais, são os naturais, sendo que a exceção, né? A exceção, ele não pode ser igual a zero. Os naturais sem o zero, certo? Os naturais sem o zero. Então ele pode aumentar uma vez, duas vezes, três vezes. Então se eu tenho um elétron, então é 1,6, a carga dele é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Se é 2 elétrons, é 3,2 vezes 10 na menos 19 coulomb. Se é 3, é 4,8 vezes 10 na menos 19 coulomb. Se for 4, é 6,4 vezes 10 na menos 19 coulomb. Deu para entender, né? Ele vai aumentar números inteiros, só que nesse valor aqui. Ele não pode ficar meio elétron e nem ficar 1,5 elétrons, né? 1 elétron e meio, 1 elétron 2/3, não existe isso. Ele é inteiro e ele pode variar esse valor aqui. Tranquilo? É basicamente isso que é o princípio dele. Então ela pode ser quantificada? Pode. Isso aqui significa quantização da carga elétrica. Essa formulazinha aqui é a quantização da carga elétrica. Eu estou quantificando, certo? Da onde vem, obviamente, a física quântica, né? Então esse Q aqui é denominado de quantidade não. Isso aqui é a carga elétrica, certo? Se ela for negativa, ela perdeu elétrons, então ela vai ficar menos 1 vezes 10, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Se ela recebeu elétrons, então ela vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19, só que positivo. N, como eu já falei, é a quantidade, ele é adimensional, então não tem unidade, é uma quantidade discreta de cargas elétricas. Nesse caso aqui, quantidade de elétrons. E o E é um valor fixo, constante, de 1,0. Na realidade é 1,02, tem mais uma carrada de coisa aqui, na menos 19 coulomb. Nós vamos tirar isso aqui, só trabalhar com 1,6 vezes 10 na menos 19. Fechou? Então esses são os dados. Pode ser negativo, pode ser positivo. O que vai mudar a minha percepção quanto a isso é se ele está com excesso ou se ele está com falta de elétrons. Tá? Excesso, o corpo fica eletricamente positivo. Então eu tenho um corpo puntiforme. Significa que as dimensões do corpo não me interessam, tá? Então ele pode estar com falta de elétrons. Então aqui eu tenho bastante lacunas. Posso ter cargas negativas aqui ainda, posso. Só que as lacunas ou os prótons, né, elas são maiores. Então aqui é falta de elétrons. Se um corpo está eletricamente negativo, mas ele pode ter algumas lacunas aqui, obviamente, né? Significa que ele está com muita carga negativa aqui, bastante carga negativa, ele está com excesso de elétrons. Então ele é negativo. Aqui ele foi eletricamente positivo e aqui foi eletricamente negativo. Agora, um corpo pode estar nulo.
Então, mesma quantidade de cargas positivas e negativas, né? Então, ele pode ter nulo. Ele possui carga elétrica? Sim, possui. Só que em equilíbrio. Em equilíbrio. A gente chama ele de nulo ou equilíbrio de cargas. Um corpo negativo, ele pode induzir ou pode entrar em contato com o negativo, com um corpo nulo? Pode, sem problema nenhum, certo? Mas para a gente obter um corpo negativo ou um corpo positivo, só através de processos de eletrização. Tá? Aí eu preciso criar um processo de eletrização. Cadê minha caneta? Aqui. Os processos de eletrização são o seguinte: o atrito, contato e indução. Tá? Ou seja, as cargas elétricas podem ser transferidas entre os corpos de diferentes processos. Atrito, quando dois diferentes são esfregados, né, atritados, transferindo elétrons de um para o outro. Quando eu faço essa transferência através do atrito, essa transferência, certo? As cargas elétricas, elas ficam acumuladas na superfície desse material, certo? Aonde foi realizado o atrito. E aqui é perda de elétrons, né? Então esse aqui ficou com falta e esse aqui com excesso de elétrons. Então esse aqui é eletricamente negativo, esse aqui é eletricamente positivo. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho materiais diferentes. Então vidro com a lã, vidro com a pele humana, vidro com o pelo animal, lã com a pele humana, lã com a pele animal e assim por diante, certo? E eu só posso fazer com materiais diferentes. Então existe uma tabela chamada triboelétrica, que ela determina quem é o material mais que quando feito o processo de atrito, ele está positivo, ele fica positivo e o outro fica negativo. Então existe essa diferença entre eles, né? São antagônicos. A tabela periódica, ela foi criada, a tabela triboelétrica, ela foi criada justamente quando eu atrito dois materiais diferentes. Eu não vou ver isso no contato e nem por indução. Por quê? Que para mim haver a eletrização por contato, um dos materiais, um dos corpos tem de estar eletricamente já eletrizado. Por indução é a mesma coisa. Para mim fazer a indução, eu preciso ter um deles eletricamente já induzido, né, já eletrificado. Então, o primeiro processo para mim ter isso é o atrito. Tá? Começa pelo atrito. O atrito, ele é feito só com materiais diferentes e existe uma tabela que vai determinar quem é que perde e quem é que ganha, né? Dependendo da posição do material nessa tabela triboelétrica. Ok? Então, os outros processos é o contato, quando um corpo carregado, então eu preciso criar ele através do atrito primeiro. Toca o outro e pode haver a redistribuição de cargas elétricas. Essa redistribuição, ela está dentro da lei de conservação de cargas elétricas. E a indução que ocorre sem contato direto, ou seja, eles não têm contato, né, diretamente, ou seja, eles só se aproximam um do outro, apenas pela influência de um corpo carregado próximo a ele. Aqui, nesses três processos aqui eu fiz a indução, né, que induz, né, a indução com negativo, né, não fiz com positivo, aqui com contato positivo e não com a carga negativa. Alright? Bom,
A tabela periódica, ela funciona da seguinte forma. O primeiro que tem aqui na lista é a pele humana, né? Pele humana que entra em atrito com qualquer outro materiais que estão relacionados, né, abaixo dela, ela vai ficar sempre positiva. Então a pele humana, atritando qualquer um desses materiais aqui, ela vai ficar sempre positiva, ela sempre vai perder elétrons. E qualquer outro aqui vai ficar negativo. Agora vamos supor, o alumínio. O alumínio é um bom condutor, mas ele consegue acumular algumas cargas elétricas onde for atritado, certo? Então, se ele for atritado com a borracha dura, por exemplo, né, ou o âmbar, ele ficaria numa região onde foi atritado, ele ficaria positivo, né? Não por muito tempo, mas ficaria positivo. E a borracha aqui, né, a borracha dura, ela ficaria negativa. Basicamente é isso. Então, para baixo eles vão ficando cada vez, vai ficando negativo e para cima positivo. E se o mesmo material, por exemplo, duas lãs se atritarem entre si, certo? Elas não ficarão, não observarão, não acumularão cargas elétricas, não gerarão eletricidade por atrito, e nem por contato, obviamente, e nem por indução. Porque materiais, os mesmos materiais, não pode gerar essa diferença de carga. Então, a tabela periódica é uma classificação de materiais de acordo com a tendência de ganhar ou perder, né, com falta de elétrons ou com excesso de elétrons, entram em contato e são separados. Né, são separados. Essa tabela é fundamental para... São separados, né? E essa tabela é fundamental para entender o fenômeno da eletrização por atrito, no qual o material se torna positivamente carregado ao perder elétrons e o outro se torna negativamente carregado ao ganhá-los. Os materiais da tabela são organizados em uma escala, geralmente com os que mais tendem a perder elétrons, ou seja, ficar positivos no topo, e os que mais tendem a ganhar elétrons, ou seja, os negativos, que são os inferiores. Então, mais negativo aqui é a pele humana, se for atritada com teflon, ele vai ficar aqui mais negativo. Alguns exemplos, não preciso, porque a tabela está aqui bem ao lado esquerdo, né? Mas vidro, lã, cabelo humano, etc. Tende a ganhar elétrons, carga negativa, borracha, plástico e teflon. Né? Então, se vidro com borracha for atritado, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Lã com plástico fica positivo e aqui fica negativo. Cabelo fica positivo e aí o teflon, por exemplo, fica negativo. Ok? Deixa eu limpar aqui. A tabela, outra curiosidade, né? A tabela periódica tem diversas aplicações, como o funcionamento de impressoras, a laser, a pintura eletrostática, no controle de eletricidade estática em indústria, até aplicações de fenômenos cotidianos, como cabelo que fica arrepiado a ser esfregado por um bastão. Bom, a pessoa que tem cabelo comprido, fino e constantemente está penteando com escova de plástico, ela vai carregar cada vez mais os elétrons. Né? O pente ou a escova que é de plástico vai ficar negativa e o cabelo vai perdendo esses elétrons. Vai chegar um ponto que essa diferença ali pode fazer com que haja quebra das pontas do cabelo, certo? Então o ideal é utilizar escovas com aqueles dentes de metal que vão facilitar e vão evitar essa quebra de ponta de cabelo, principalmente das mulheres, né? Homem, na sua maioria, é careca ou é cabelo curto, então não vai ter muito esse problema. Bom, cargas elétricas, tabela triboelétrica. Então aqui um exemplo, né, do atritando a régua ou a lã. Depois, na ponta da régua fica a carga negativa, né? Ela fica, a lã fica positiva. Vamos lá tirar essa dúvida aí. A lã
A lã, vê se alumínio, algodão, madeira, níquel, bababá, filme, polímero, couro, cabelo, vidro, fibra sintética, lã. Então a lã fica aqui positiva, a lã fica aqui, o vidro fica positivo, né? A lã fica negativa, o outro é plástico, né? A régua é plástico. Então o plástico é um poliéster, é um polímero, é um polímero, fita adesiva, poliureterano. Então uma dessas aqui, elas estão dentro do plástico, né? Então o plástico, nesse caso aqui, o plástico fica negativo e a lã fica positivo, né? O plástico fica negativo, a lã positivo. Atraiu as pedrinhas, as folhas de papel, entra em contato, depois que a troca de elétrons entre eles, e aí eles vão ficar com a mesma quantidade de cargas elétricas e aí é repelido. Por contato, então aqui nós vamos considerando as duas cargas puntiformes, ou seja, as suas dimensões não interessam, então considerando que elas têm as mesmas dimensões. Então se eu tenho aqui 8 elétrons, né, de cargas elétricas negativas quando entram em contato, então cada uma ganha 4 elétrons, certo? Cada uma vai ganhar 4 elétrons. Conserva-se a quantidade, conserva-se a carga, né? No caso da indução, se eu tenho um bastão negativo, eu aproximo, libero, depois eu afasto, né? Bom, aproximei, então aqui expulso os elétrons para esse ponto aqui, né? Aqui vai ter elétrons, depois eu aterro, né? Coloquei o dedo ali, ó, aterro, e aí os elétrons saem, então só fica a carga positiva, só as lacunas. Se eu quiser induzir a cargas diferentes, eu tenho que trocar o bastão para positivo. Aí o bastão positivo atrai o negativo aqui, o positivo vai ficar nesse ponto. Então, se eu aterro aqui, o que vai acontecer? Os elétrons vão subir, vão ocupar esse espaço, afasto tudo, aí eu vou ter o meu corpo eletricamente negativo por indução. Simples assim. Deixa eu limpar isso aqui. Bom, aqui está um exemplo, né? Então, através dele aqui, ó, está ficando eletricamente negativo, é atraído o cabelo aqui devido à região aqui estar ionizada. Show? Tem essa mocinha aqui, não sei se vai dar para mim. Não vai dar. Aqui eu achei que ia funcionar, não funcionou, então toca para frente. Bom, aí vem os nossos exercícios que nós fizemos em sala de aula. Aqui eu só vou corrigir. Então, sobre cargas elétricas, é correto afirmar que cargas elétricas de mesmo sinal se atraem. Cargas elétricas de sinais opostos se repelem. Cargas elétricas de mesmo sinal, atrai. Não, aqui é repele. Então, essa aqui está errada. Cargas elétricas de sinais opostos se repelem. Não, aqui está correto. O próton tem carga negativa, está errado. O elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. O elétron tem carga negativa. Aqui está errado, né? Aqui está errado. Aqui é carga de sinais aqui se atraem. O inverso, né? Está errado também. O elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Isso aqui está correto. Então ali, salve engano. Já está ali. O que caracteriza um material condutor? A presença de elétrons fortemente ligados ao núcleo. O que caracteriza um material condutor? A presença de elétrons fortemente ligados ao núcleo. Não, essa aí são os isolantes, né? A facilidade de movimentação dos elétrons. Uma grande intervalo energético entre a banda de valência e a banda de condução. Não, essa aí é um grande intervalo, se chama zona proibida ou banda proibida, né? Entre a camada de valência e a banda de condução, o que tem entre eles é a banda proibida. Ou impossibilidade de transferir cargas elétricas. Não, então a correta seria essa aqui. Bom, dentre os materiais a seguir, qual é um exemplo de isolante?
Tá? Então isso aqui é cobre, a gente viu que tem um elétron na última camada, o alumínio tem 3 elétrons na última camada, e a prata tem um elétron na última camada, né? Porque ela é de 47, se eu não me engano, né? A gente vê lá. Então o vidro é o isolante. Qual dos processos abaixo não é um processo de eletrização? O fusão. Fusão é quando núcleos, né, são fundidos um no outro, né, é um desprendimento de energia enorme. Então seria a letra C. Quando ocorre a eletrização por atrito, o que acontece com os materiais envolvidos? Ambos os materiais perdem elétrons. Um ganha, o outro perde. Um dos materiais perde elétrons e o outro ganha. Um dos materiais perde, correto, e o outro ganha. Os materiais ganham prótons? Não. Os materiais não trocam cargas elétricas. Não, trocam, né? Que elétrons é uma carga. A tabela bioelétrica classifica os materiais conforme sua tendência. Então, ganhar ou perder elétrons ao serem submetidos a uma corrente elétrica, como eu falei na sala de aula, né, pessoal? Se tiver uma questão dessa aqui, obviamente eu boto a tabela para vocês se orientarem. A tabela triboelétrica classifica os materiais conforme sua tendência. Ganha ou perde elétrons ao ser submetido a uma corrente elétrica. Não o movimento dos elétrons, mas sim através do atrito. Atrair ou repelir prótons? Não. Ganhar ou perder elétrons a serem atritados. Aqui está mais correto. A última, conduzir eletricidade de forma eficiente? Não. Ganhar ou perder elétrons ao serem atritados. Vejam que sempre a minha fala é perde ou ganha elétrons, ou corpo com excesso de elétrons, então ele é negativo, negativamente eletrizado, ou ele com falta de elétrons, ou seja, eletricamente positivamente eletrizado. Show? Deixa eu apagar essa monte de coisa aqui. Qual das afirmações abaixo sobre a estrutura atômica do átomo está correta? O núcleo do átomo é composto por prótons e elétrons. Não, está errado, né? Aqui é nêutrons. Os elétrons se encontram no núcleo do átomo. Não, é na eletrosfera. O número de prótons define um elemento químico. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguma verdadeira. O número de átomo contém apenas elétrons. Não. Aqui, na realidade, já tem até redundância ali na mesma pergunta, né? O que acontece quando um condutor eletricamente neutro entra em contato com um corpo carregado negativamente? Um corpo neutro, eletricamente neutro, então ele tem a mesma quantidade de prótons, de cargas positivas e negativas, em contato com um corpo eletricamente negativo. O condutor perde elétrons e fica carregado positivamente. Não. Ele vai perder, então ele vai entrar em equilíbrio. Então esse aqui vai ficar com 2 cargas a mais positivo e aqui vai ficar com 2 cargas a mais negativas. O condutor ganha elétrons e fica carregado negativamente. Sim. O condutor continua neutro? Não. O condutor perde prótons e se torna neutro? Não. Então é a B. Qual das opções abaixo explica? Qual das opções abaixo explica porque a borracha é um isolante elétrico? Por que tem muitos elétrons livres? Não. Porque seus elétrons estão fortemente ligados ao núcleo? Sim, essa é uma condição, uma característica. Porque a borracha tem um núcleo atômico muito estável? Não. Porque a borracha não contém átomos? Não, ela contém porque é uma substância, né? É uma matéria, então não contém átomos. É a B. Quando um bastão de vidro é atritado com um pano de lã, bastão de vidro, pano de lã, a gente já viu lá na tabela, vem o vidro primeiro, depois vem a lã.
Segundo a tabela trigonométrica, o que ocorre? O vidro perde elétrons, sim, então ele fica positivo e fica carregado positivamente, correto. O vidro ganha elétrons, não. Se tu considerou a primeira verdadeira, então essa aqui é falsa. O vidro perde prótons, não. Prótons ele não sai. Na realidade ele fica ionizado positivamente ou negativo, né? O vidro ganha prótons e se torna negativamente carregado. Não, essa aqui é uma... é antagônica essa resposta aqui, né? Então é A. Sobre a quantização da carga elétrica, é correto afirmar que a carga elétrica pode assumir qualquer valor, sem restrições. A carga elétrica é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar do elétron? Sim. A carga elétrica pode assumir qualquer valor? Não. A carga elétrica tem um corpo. A carga elétrica de um corpo pode ser uma fração da carga elementar? Não. Porque isso aqui já praticamente responde essa. A quantização da carga elétrica não se aplica à partícula subatômica? Sim. É justamente dela que se refere, né? Mas aqui ele está negando, então essa aqui está errada. Então a resposta aqui é B. Aqui ela negou, né? A quantização da carga elétrica se aplica a partículas subatômicas? Sim. Não se aplica. Não, aí ela está falsa. Um corpo possui uma carga elétrica de 4,8 vezes 10 na menos 19 coulombs, sabendo que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 16 coulombs. Quantos elétrons foram adicionados ou removidos desse corpo? Bom, a formulazinha que nós vamos utilizar, até inclusive eu já respondi essa pergunta, né? Aqui nessa apresentação, é N. Então nós vamos ter 4,8 vezes 10, essa aqui é o nosso Q, na menos 19 coulomb. N é o que eu quero saber, é aqui o elétron, né? Então aqui, deixa eu arrumar aqui, parece, aqui é o elétron. Então esse elétron aqui, ele é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Logo, o número de elétrons vai ser 4,8 vezes 10 na menos 19 coulomb, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Simplifica, simplifica. Aqui, menos 19 com menos 19, vai dar 0, corta fora. Então, N vai ser igual a 3 elétrons. Ou seja, dá 4. Opa, aí eu já... Não, aqui está errado, né? 4 é 3. 4,8, 1,6, 3 é 6, 18 vai 1, 3 vezes 1, 3, 1, 4. 4,8. É 3. Então aqui está errado. É essa aqui. Essa aqui, não. Show? 3. Se fosse 6,4, sim. Se fosse 6,4 vezes 10 na menos 19, aqui seria 4 elétrons. Alright? Bom, a 12 aqui, era 12 aquela? Era 12? Então a 12 aqui no meu gabarito também está errado. Aqui seria a C. Certo? Então, deixa eu arrumar isso aqui. Descartar. Eu vou arrumar aquela ali. Desenhar. Aqui. C. Seria C. Eu posso até tirar daqui. Aqui. Errada. Eu vou arrumar com vocês aqui. Pronto. É só salvar. E aí, verificar. Fechou. 3. Até mais, pessoal. Então, depois eu mando para vocês alguns outros exercícios que poderão cair, tá? São exercícios que vão cair realmente na prova. Só que eu não vou mandar a correção agora, só vou corrigir depois da prova, para vocês estudarem. Alright?
Até mais. São questões que irão cair na prova. Não exatamente do mesmo jeito que eu vou colocar aqui, mas a pergunta vai ser um exemplo de pergunta ou parafrasear. Então, até mais. Obrigado. Fechou.